Oi, pessoal, bom dia! Hoje a gente vai ter mais uma aulinha de geografia e o tema de hoje serão a chegada dos portugueses no Brasil e sobre as grandes navegações. Mas antes de a gente começar, só queria lembrar que quem ainda não mandou a foto com a atividade da semana passada, não esqueça de mandar para a Tia Rei ou para a Tia Marina, ok? Então vamos lá, peguem o livro de vocês, abram na página 154 e vamos acompanhar a leitura comigo, ok? Vamos lá! As migrações no início da formação do Brasil. As migrações ocorreram em diversos períodos da história do Brasil, com a chegada de vários povos e culturas. Durante o período das grandes navegações, portugueses e espanhóis se lançaram nas expedições com o objetivo de aumentar, de expandir os seus territórios, obter riquezas e levar o cristianismo para as outras civilizações. Em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral anunciou a descoberta de terras até então desconhecidas por eles. Então, nesse período, os portugueses e os espanhóis eles saíam do seu território de origem e iam em busca de novas terras, para tentar aumentar ainda mais suas riquezas. Mas, nessa expedição específica, quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ele estava indo para o país Índia, para as Índias, tentar buscar mais ouro e especiarias. Mas ele se afastou tanto da costa que ele acabou atracando no Nordeste brasileiro. E com isso, ele ficou encantado com o que ele viu, mas ao chegar, desembarcar dos navios, eles deram de frente com vários índios. E os índios não foram assim tão receptivos no começo. Mas eu não sei se vocês já assistiram o vídeo que a tia mandou, mas vocês perceberam que logo eles começaram a conquistar os índios e os índios acreditaram que eles eram pessoas boas e que apenas estavam ali para conhecer as terras. E com isso, os índios acabaram trocando alguns contatos com essas pessoas e também fazendo de tudo que eles pediam. Os índios começaram a mostrar toda a região e em troca os portugueses davam espelhos, facas, que eram coisas que os índios nunca tinham visto. Com o tempo isso foi se agravando, os portugueses começaram a se achar donos da terra e começaram a criar vários conflitos contra os indígenas. Agora, lá na página 155, a gente vai fazer a leitura dos povos indígenas para a gente entender um pouco mais sobre isso. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao litoral do país em 1500, já havia povos que viviam aqui, que eram os indígenas. Eles foram os primeiros a habitar essas terras com a ocupação, uso e organização do territorial próprios. Os portugueses tiveram contato primeiro com os grupos que viviam mais próximos ao litoral, que era o povo tupi. Os indígenas viviam com recursos obtidos na natureza. Essa relação era um fator determinante para a sobrevivência das populações. Com a ocupação dos colonizadores, o litoral foi sendo explorado e modificado. O modo de produção dos portugueses e a exploração das terras levaram os indígenas a se refugiar no interior do território, buscando área de difícil acesso. Eles tentavam resistir ao contato com os colonizadores para sobreviver ou manter o seu modo de vida. Então, alguns povos indígenas não queriam esse contato porque perceberam que os colonizadores portugueses queriam destruir o seu território. Eles perceberam que eles não estavam usando apenas aquilo que era necessário para a sobrevivência. Eles começaram a extrair tanto material, tantos recursos, que eles acabaram prejudicando o meio ambiente. E os índios foram obrigados a buscarem refúgios no meio da floresta para que eles pudessem manter a sua cultura, porque alguns não queriam usar a cultura dos portugueses. E então, eles acabaram tendo que fugir. E alguns ficaram ainda assim, só que começaram a ter guerras. Os portugueses, como tinham a arma de fogo, começaram a botar fogo nas aldeias, começaram a atirar para todos os lados e os índios não conseguiram dominar esse território e acabaram muito deles sendo mortos. E algumas tribos desapareceram, entraram em extinção por conta
dessa situação desenfreada dos portugueses que queriam a todo custo aumentar as suas riquezas e transportá-las tudo para vender na Europa, em Portugal, e o dinheiro arrecadado ficaria tudo para o rei. A organização social dos indígenas. Por que será que os indígenas não queriam, na maioria deles, seguir as tradições portuguesas? Porque eles já tinham suas culturas e eles permaneciam firmes com essa ideia de continuar com a cultura deles. Apesar das diferentes línguas e costumes, os povos indígenas se organizavam de maneira semelhante. Os grupos se organizavam socialmente em aldeias, constituídas de malocas, que formam um grande salão sem divisão e dispostas lado a lado com o espaço central na reunião. Lá embaixo, na página 155, a gente tem o glossário explicando o que é aldeia e o que são malocas, ok? Nessa época da colonização, a permanência em um determinado território dependia da disponibilidade dos recursos naturais para a sobrevivência. Quando esses recursos se tornavam insuficientes para alimentar todos, o cacique, que era o chefe da tribo, determinava que eles deveriam migrar ou mudar em busca de novas terras e recursos da caça e da pesca. Então, nesse período, os índios também poderiam ser nômades. Eles buscavam sempre regiões da floresta onde eles conseguiam os recursos para sobreviver. Dentro desse período, eles caçavam muito, pescavam. Os homens tinham algumas funções principais, enquanto os homens pescavam e caçavam, as mulheres cuidavam da parte do artesanato, dos filhos, preparavam a comida, certo? Então lá embaixo, aldeias, povoação indígena e sua organização espacial, maloca, habitação indígena coberta por folhas secas, que serve de morada para as diversas famílias. E a atividade que vocês irão produzir hoje é a atividade da página 156. Vocês irão ler ali os 2 quadrinhos e observar a imagem, tá? Mas antes disso, vamos terminar a leitura aqui em cima. Atualmente, os deslocamentos indígenas continuam acontecendo de uma região para outra e também de aldeias para cidades. Apesar desses deslocamentos internos, segundo a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, a maioria da população indígena vive em seus territórios nacionais. Então, vocês vão ler a questão número 1, completar o quadro a seguir com as informações sobre a população indígena. Como é que era o modo de vida? Como é que eles viviam? E onde é que era a moradia deles? Na outra atividade, vocês vão observar a imagem e criar uma legenda para ela, ok? Beijão e tchau, tchau!